Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês esse modelo de rasteirinha com essa trama triangular. Eu gosto bastante desse tipo de chinelo, né, que cobre o peito do pé e vendo muito bem deles também. A gente já tem aqui no canal a renda francesa triângulo, que sai muito já para mim, e agora mais essa opção aqui no mesmo estilo. Então eu espero que vocês gostem e que vendam bastante desse tipo aí também. Gente, quem não é inscrito aqui no canal, já dá aquela forcinha e se inscreve aí, né? Dá uma olhadinha nos vídeos, nos outros vídeos também, né? Curte, comenta o que você achou. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, grupo de artesanato, grupo de amigos. Isso ajuda bastante aqui o crescimento do canal e eu fico muito feliz. Então, vamos começar o nosso trabalho. A gente vai utilizar a pérola 8 e 6. Aqui no caso a minha 8 não é pérola, é uma continha de acrílico, tá? Mas o tamanho é 8. Eu fiz usando somente a 6, mas preferi dessa forma, com os dois tamanhos diferentes, mas com a 6 também deu certo. Eu preferi o resultado com a do meio aqui, desse caminhozinho, maior que as laterais, tá? O meu nylon é 0,40, eu prefiro trabalhar com esse nylon. Mas você pode estar usando o que você tiver, o que você preferir estar usando. A agulha é 7 aqui no caso. Eu tirei aqui 2 metros de fio de nylon, tá? Mas você pode tirar o tamanho que você achar confortável para trabalhar também. Vou colocar aqui na minha agulha duas número 6, uma 8, duas 6 e uma 8. Desse jeito aqui, olha, eu vou levar para o final do fio. E vou amarrar umas 3 vezes aqui, fazendo uma argolinha com essas pérolas que eu coloquei. Olha, ficou desse jeito. Eu vou passar com a minha agulha nessas duas número 6 aqui, para puxar o nó ali para dentro dessa lateral. Essa pontinha menor eu vou passar para o outro lado, o quanto der para eu passar. E vou chegar com a minha agulha em uma das pérolas 8. Aqui eu posso cortar o excesso dessa pontinha menor. Ó, eu tô saindo de uma 8, certo? Vou colocar duas número 6, uma 8 e duas número 6. Desse jeito aqui, eu levo essa sequência de pérola até encostar nesse meu quadradinho. E vou entrar com a minha agulha nessa número 8, nessas duas número 6 e nessa número 8. Eu vou fazer isso de uma vez só, ó. Na 8, duas 6 e na 8, viu? E vou puxar, e assim eu já tô no ponto para fazer o meu próximo quadradinho, ó. Eu posso fechar e andar com a agulha, mas dessa forma que eu tô mostrando aqui é bem mais rápido. Vou colocar a mesma sequência de pérola de novo, duas número 6, uma 8 e duas número 6. Desse jeito, eu levo essa sequência de pérola até encostar na minha trama. Ó, encostou aqui na trama, eu vou entrar nessa número 8 aqui da ponta, já subir nas duas número 6 e mais a número 8 que eu coloquei agora. E assim eu tô no ponto de fazer o próximo quadradinho aqui. Mais uma vez. Duas número 6, uma 8 e duas número 6, encosto elas lá na trama, fecho na 8 e já subo nas duas 6 e na 8 que eu coloquei agora. E puxo para fechar mais esse quadradinho aqui. Olha, para ficar do tamanho da que eu tenho ali, eu quero 11 dessas pérolas número 8 enfileiradas nesse meio. Eu vou adiantar um pouquinho aqui e já volto com vocês. Aqui eu já tenho 10 das minhas pérolas 8, vou fazer meu último pontinho, só para relembrar. Eu vou colocar duas número 6, a 8 e mais duas número 6. Eu tô saindo ali da 8 da pontinha.
desse jeito aqui. Eu levo essa sequência de pérola até encostar na minha trama. Passo na 8 da pontinha para fechar, subo em duas número 6 e na 8 que eu acabei de colocar. Ó, e uma lateral ali da minha trama tinha 11 pérolas número 8, e aqui eu já tenho as minhas 11 pérolas número 8. Só que o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar com a minha agulha por toda a extensão dessa trama para reforçar isso aqui. Então, eu tô saindo aqui dessa 8, eu vou vir voltando, ó, nas duas 6 e mais na 8 aqui do meio. Eu posso amarrar, ó, aqui eu vou amarrar no meio dessas duas número 6, desse segundo quadradinho, para dar uma reforçada, só uma amarradinha de uma volta, só para firmar um pouquinho isso aqui. Ó, amarrou e continuo voltando até chegar lá onde eu comecei. Aqui, olha, onde a agulha entrar, o quanto ela conseguir passar. Tá vendo? Eu passei em 3 pérolas de uma vez. E assim eu venho voltando. Eu vou voltar aqui até chegar nessa outra extremidade, que é onde eu comecei. Eu vou adiantar essa parte e já volto aqui com vocês. Aqui eu terminei, olha, passei por toda a extensão, tô saindo lá na 8 da outra ponta, né? O que que eu vou fazer? Eu vou subir aqui, olha, em uma dessas pérolas 6 da lateral, só uma, desse jeito aqui. E vou começar pro outro lado, utilizando só essas 6. Eu vou colocar a mesma sequência de pérolas, emendando esses dois quadradinhos por essas 6 aqui. Então, eu vou colocar mais uma 6. Ó, aqui eu já tenho duas 6, então agora vem uma 8. Uma 8, agora eu vou colocar as duas número 6 do outro lado. E mais a outra número 8 desse quadradinho. Porque eu não vou aproveitar essa 8, eu vou aproveitar somente aquela 6 da lateral ali. É só por ela que elas vão se unir. Ó, vai ser desse jeito aqui essa frente. Com duas número 8, certo? Aqui, olha, eu vou dar a volta nesse quadradinho. Ó, subir aqui na 8, vou descer aqui na lateral. Saindo aqui dessa lateral, eu vou colocar 4 pérolas número 6. Eu tô saindo dessa lateral, eu vou entrar nessa lateral aqui, lá do outro lado, para fechar a frente dessa trama. Olha, vai ficar dessa forma a frente. Ó, eu subi ali nas duas número 6 para fechar ali, vou passar nessa 8. Porque eu tenho que voltar para essa 8 aqui para dar continuidade. Então, eu vou descer aqui, vou andando com a agulha. Ó, aqui, olha, eu desci em uma pérola e já vou virar para esse lado aqui. Desse jeito. E já cheguei aqui na 8 que eu preciso, tá? Para continuar a minha trama, certo? Eu já fiz a frente aqui do triângulo, né? Eu vou fazer aqui o mesmo processo que eu fiz pra cá. Esse meu lado aqui, para ficar igual ao outro chinelo, é um lado com 11 e um lado com 12. Pro lado de fora, que é um pouquinho maior. Eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz de lá. Vou colocar, saindo aqui da 8, eu vou colocar duas 6, uma 8 e duas 6. Desse jeito. Encosto a sequência de pérola lá na trama. Daí, eu fecho aqui na 8, subo por duas número 6 e mais a 8 das que eu coloquei agora. E puxo. E já tô aqui no ponto de fazer o próximo pontinho. Duas número 6, uma 8 e duas número 6. Desse jeito aqui, encosto lá, fecho na 8 aqui de trás, subo duas número 6 e uma 8. E tô no ponto do próximo quadradinho que eu vou fazer. Isso eu vou fazer até dar o tamanho que eu quero. Eu vou adiantar aqui um pouquinho e já volto com vocês. Sempre colocando duas número 6, a 8 e duas número 6.
encosto lá na trama, fecho na 8, subo duas número 6 e a 8 para sair no próximo ponto que eu vou fechar, ó, saindo aqui da 8, até dar o tamanho que eu vou querer. Aqui eu já tenho o tamanho que eu quero, tô no meu último ponto. O que eu vou fazer? Eu vou voltar por toda essa lateral que eu fiz agora, como eu fiz com a outra lateral, né? Para reforçar e para chegar lá onde eu quero para continuar o meu trabalho. Que agora eu vou preencher esse meio, então eu tenho que sair aqui da frente para preencher isso ali. Então eu vou voltando do mesmo jeito até chegar lá na frente para eu fazer. Eu vou adiantar aqui e já volto aqui com vocês. Aqui eu já tô saindo aqui na frente, olha, mas o meu nylon tá curto, eu vou cortar isso aqui. Como eu já vim amarrando aqui por trás, eu dei o meu último nozinho aqui nessa lateral. Então, ele já tá bem amarrado, que conforme eu volto, eu amarro em um lugar e outro, umas 3 vezes, já amarrei aqui. Eu vou cortar e vou pegar aqui mais 1,5 m, mais ou menos, de fio, para poder fazer esse meio aqui. Eu vou amarrar a ponta nessas pérolas da frente e subir com a minha agulha para esse ponto aqui. Eu já vou mostrar como foi que eu fiz. Aqui, gente, olha, eu amarrei aqui 3 vezes, puxei para dentro, amarrei aqui de novo, mais 2 vezes, vou puxar para dentro dessa outra. Então, tá amarrado aqui na frente 2 vezes e vou subir essa 8. Essa 6. E aqui, olha, eu já tô no ponto de fazer meu próximo quadradinho. Esse quadradinho vai ser um pouco diferente, ó. Eu vou utilizar essas 4 pérolas 6 e vou fechar com mais 2 pérolas aqui, porque cada quadradinho são 6 pérolas, certo? Só que esse quadradinho vai ficar essas número 6 iguais juntas, e aqui as 2 que me faltam, eu vou colocar 2 8. Então, olha, eu vou subir aqui essas 2, subir aquelas 2 número 6, vou colocar 2 número 8, e aqui do outro lado eu vou descer as 2 número 6 para eu fechar esse quadradinho aqui. Desse jeito aqui, ó. Essa número 6 aqui de baixo você desconsidera, você só subiu por ela. Ela não conta. E ficou assim, ó. Tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, número 6, e eu fechei com 2, número 8 ali em cima. Cada uma dessas número 8 vai sair uma tirinha para cada lado aqui. Desse mesmo jeito aqui. Então, eu vou subir de novo para chegar em uma das número 8. Ó, entrei aqui nessa primeira número 8. Eu vou fechar o quadradinho saindo dessa 8. Então, eu já tenho uma 8. Vou colocar 2 número 6, uma 8 aqui na frente, que eu não tenho, né? Eu tenho só uma. E vou fechar pegando 2 número 6 aqui embaixo. Então, olha, eu tô saindo da 8, vou colocar 2 6 e uma 8 na minha agulha. Assim. Aqui de onde essa 8 tá, eu vou pegar 2 número 6 pra frente, olha. E eu entro voltando pra poder fechar esse quadradinho ali, ó. Desse jeito. Daí, eu subo na 8 de novo. Passo nas 2 6 da lateral. E passo aqui na minha 8 que eu coloquei. Aí, eu encostei nessa trama de baixo. E aqui eu vou pegar 2 para poder fechar o meu próximo quadradinho. Então, eu já subo aqui em 2. Aí, ali na frente é uma 8 e 2 número 6 que eu vou voltar. Então, eu coloco uma 8 e 2 número 6 para fechar esse quadradinho, dessa vez para trás, ó. Então, eu vou entrar aqui nessa 8
Já passo nas duas número 6 aqui embaixo, para poder chegar na 8 que eu coloquei agora e subir nela também, ó. Agora, eu tô saindo aqui pra cima da 8, onde eu não tenho número 6. Então, eu vou colocar duas 6, a 8 e fechar em duas 6 ali embaixo. Assim, tô saindo aqui da 8, eu vou entrar em duas número 6 aqui, olha, pra fechar esse meu próximo quadradinho aqui. Ó, fechei o quadradinho, vou andar com a minha agulha até chegar na 8 ali na frente. Ó, cheguei aqui na 8, encostada na trama de baixo, então eu já vou passar por duas, número 6 aqui de baixo, para fazer meu próximo quadradinho. Esse meu caminho aqui tem 5 pérolas, número 8, então só falta essa última que eu vou colocar agora, para que fique igual a minha outra trama. Então, eu tô saindo aqui na frente, vou colocar uma 8 e duas número 6 para fechar na 8 aqui de trás. Uma 8 e duas 6 para fechar aqui na 8 de trás. Desse jeito aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou voltar com a minha agulha lá pro início. Aqui, olha, eu vou voltar, aqui eu já tenho a 5, número 8, que eu preciso, o tamanho é esse. E tô saindo aqui encostada na última 8, então eu vou voltar com a minha agulha lá pra frente da trama, passando por todo o caminho que eu fiz, porque agora eu preciso sair nessa outra 8 aqui pra fazer o lado de cá, que eu sempre vou fazendo esse V, até fechar o final. Eu vou voltando aqui com a minha agulha. Ó, voltando, só acompanhando o fluxo mesmo, o caminho que eu fiz, eu venho fazendo de volta para sair lá na frente da trama. Vou adiantar um pouquinho aqui, eu preciso chegar com a minha agulha nessa número 8 pro outro lado. Aqui, olha, eu já cheguei na 8 que eu preciso chegar, ó, vou passar aqui nela. Minha linha tá saindo pro lado da trama, então eu vou subir por duas número 6 dessa trama de baixo. Saindo ali, eu vou colocar uma 8 e uma 6, porque esse lado com esse, eles vão se unir por uma número 6, como aqui embaixo se uniram também. Desse jeito aqui, ó. Daí, eu vou andar com a minha agulha até chegar nessa 8, para dar continuidade à trama por esse lado aqui agora. Ó, cheguei na 8. Saindo da 8, eu vou colocar duas 6 e outra 8 e pegar duas 6 aqui de baixo. Assim. E pego essas duas 6 aqui. E aqui, olha, eu já subo na 8. Se não der para subir de uma vez só, você passa na número 6 e sobe na 8 depois, ó. Eu passei nas duas número 6 da lateral, para poder chegar aqui na minha pontinha, para poder fazer o próximo ponto. Tô apontando aqui para baixo, ó, já vou passar em duas número 6 aqui de baixo, para fazer meu próximo quadradinho. Esse meu lado, eu vou colocar 5 pérola 6, como tá pro outro lado, ó. Eu passei em duas 6 aqui, vou colocar 8 e duas 6, para fechar nessa 8 aqui de trás, desse jeito aqui. Olha, aqui eu tenho 4, só falta um quadradinho para eu fazer, então eu vou andar com a minha agulha até chegar na minha pérola 8 aqui da ponta, para eu fazer esse meu último quadradinho. Duas número 6, a 8 e fecho em duas número 6 dessas aqui de baixo. Desse jeito, e fecho aqui embaixo nas duas número 6.
Aqui eu já subo na 8, se possível. Ó, aqui eu já tenho as 5 que eu quero, mas eu vou dar uma volta aqui nesse último quadradinho, para poder voltar na trama, como eu fiz com todas as outras partes da trama. E assim eu venho voltando com a minha agulha, até chegar lá no centro. Vou adiantar essa parte e já volto aqui com vocês. Aqui, olha, eu vim descendo e saí nessa 8 aqui, bem aqui perto da quina que eu vou trabalhar, né? Aqui, olha, eu desconsidero essa aqui que emendou elas embaixo e vou utilizar essas duas primeiras de cada lado, certo? Então, eu saí com a minha linha aqui, eu vou dar a volta. Dessa forma, ó, eu tô saindo nessas duas, subir nessas duas do lado de lá e vou fazer igual eu fiz aqui embaixo. Vou colocar duas, número 8 agora. Que esse primeiro quadradinho desse meu terceiro V, porque aqui ele vai formando um V, né? 1, 2 e eu vou começar o terceiro. Esse primeiro quadradinho são 4 número 6 juntas e 2 número 8 juntas. Aí eu coloco as duas número 8, saindo dessas duas de cá e fecho nessas duas de cá. Pra ficar desse jeito aqui, né? E saindo de cada uma dessas duas, eu vou fazer mais uma carreirinha. Então, eu subo para uma delas e vou fazer aqui a mesma coisa. Saindo da 8, vou colocar duas 6, uma 8. Assim, ó. E vou fechar em duas número 6 da trama ali de baixo. Subo aqui nessa 8 do começo e ando até chegar nessa 8 da ponta. Agora, eu tô encostada na trama aqui de baixo, então eu vou passar por duas número 6 ali de baixo. Saindo da 6, eu vou colocar uma 8 e duas número 6. Desse jeito aqui, e fecho nessa 8 aqui de trás. Aqui, olha, já deu o tamanho que eu quero, ó, aqui já ficou reto, tá vendo? Então, é esse o tamanho que eu quero. Então, eu vou voltar até chegar nessa 8 aqui para fazer essa lateral de cá. Só voltar com a agulha até chegar lá no centro. Vou adiantar essa parte, chegar com a agulha aqui na 8 do outro lado e já volto com vocês. Ó, tô com a agulha aqui na 8 pro lado que eu vou trabalhar agora. Subo em duas da trama de baixo, duas número 6. Para poder fechar meu próximo quadradinho aqui. Saindo da 6, eu vou colocar uma 8. E uma 6, porque aqui é onde elas se emendam. Então, essa primeira 6 aqui, ela serve para os dois lados. Desse jeito. Gente, aqui se você esquecer de emendar, vai sobrar pérola e não vai ficar retinho, tá? Então, muita atenção nessa emenda, em todas as emendas, tá joia? Ó, eu emendei, coloquei uma 8 e uma 6 e usei a mesma 6 aqui, olha. Encostei na 8 aqui de trás de novo, desço nela e ando aqui com a minha agulha até a próxima 8 para fazer meu próximo quadradinho ali. Então, ó, subo duas número 6 e cheguei na minha 8 que eu vou trabalhar agora. Tô saindo da 8, então, vou colocar duas número 6 e uma 8. Desse jeito aqui, ó, duas 6 e uma 8, né? E vou pegar duas 6 aqui embaixo. Aqui, olha, de novo já deu o meu tamanho, né? Então, eu vou o quê? Dar a volta aqui para reforçar esse último quadradinho. E do mesmo jeito, eu vou descer com a minha agulha até chegar lá na curvinha de baixo, que é aqui agora, tá bem rasinha essa curvinha, né? Então, eu vou descer aqui, olha.
E passei nessa 8 aqui e já cheguei na curvinha. Aquelas 6 da emenda a gente desconsidera e vou utilizar 2 de cá e 2 de cá, né? Então, ó, eu tô saindo nesse meio, eu pego uma de cá e subo nas 2 de lá. E vou colocar 2 número 8 para fechar esse quadradinho, que é como se eu fosse começar mais um V. Mas aqui eu não vou começar, né? Aqui ele já vai dar o tamanho da trama que eu quero, ó. Já fechou a minha trama. Tá terminada a trama. Agora, com esse pedaço de fio, eu vou arrematar isso daqui. Então, eu vou passar aqui nesse último quadradinho mais uma vez. Aqui no meio, entre as 2 número 8, eu vou dar um nozinho, uma laçadinha de uma laçada só, né? Um nozinho simples mesmo, só pra firmar. E com esse pedaço que me sobrou, eu venho passando onde der pra eu passar. Agora, sem muito rumo mesmo, né? Só pra aproveitar o fio que tá aqui. Se você quiser passar mais por cima, assim, que é onde fica mais exposto, aqui, olha, eu posso dar uma amarradinha aqui de novo. Posso amarrar de novo. E tá terminada a nossa trama. Ela é simples, fácil de fazer, só é repetitiva, né? Só ficar repetindo o mesmo procedimento e ficar bem atento com essa emendinha, né? Sempre que for emendar o V, a gente utiliza aquelas 6 para os dois lados, né? Uma mesma pérola 6 para os dois lados. E aqui a gente corta o excesso. Aqui tem uma pontinha do fio que eu emendei, vou cortar também. E é isso, gente, é bem simples, eu espero que vocês gostem. Pra gente aplicar no chinelo, vou mostrar aqui bem rapidinho pra vocês. Você vai pegar o chinelo, posicionar essas 2 primeiras número 8 bem na pontinha, ó. Vai deixar as número 6 pra fora um pouquinho, tá vendo? Porque se a gente colocar muito assim, vai ficar estranho. Eu não gostei, por isso que eu não mostro muita costura, pessoal, porque cada um tem o seu jeito de costurar. Então, como que eu costurei ela? Eu posicionei bem aqui na frente, ó, tá vendo que a 6 não tá costurada. Eu comecei bem na 8, você costura a primeira 8, bem centralizado, daí costura a lateral da 8 que você começou. Depois você vem nessa 8 de cá e costura a lateral dessa 8 que você começou. Eu costurei somente as número 8, tá? Não tem nenhuma 6 costurada aqui, somente as número 8. E é isso, eu espero que vocês gostem. Comenta aí o que você achou, né? Se você já tinha feito assim, com esse efeito, né? E até nosso próximo vídeo.